uma música maravilhosa que ouvimos. Louvado seja o Senhor. Sabe, os métodos e todos os meios astutos que Satanás tem usado hoje em dia, eu estava lá, eu vi tudo isso de perto e eu vou testemunhar sobre cada detalhe. Da mesma forma, Jesus usou métodos e meios poderosos para nos resgatar, para nos atrair para a nossa salvação e, acima de tudo, para a glória dele. É um testemunho que precisa ser contado. Além disso, por outro lado, Satanás e seus anjos caídos, juntamente com os seres humanos que estão conectados a eles, eles estão dominando. Vocês conseguem me ouvir? Está tudo bem? Ok? Eles estão dominando-os. Além disso, eles estão fazendo de tudo para atrair as pessoas a adorar o próprio Satanás. Quando Deus usa pessoas como missionários para ir e enviá-los com o propósito de salvar outros, utilizando meios e métodos que estão em perfeita harmonia com o plano de salvação de Deus, Satanás usa sinais opostos e artimanhas para atrair as pessoas para o seu caminho de perdição. Deus nos atrai para a salvação, mas Satanás, de forma astuta, tenta atrair as pessoas para longe da luz, não para a salvação, mas para um destino trágico, levando-as a perecer e morrer eternamente junto com ele no inferno. Isso tudo faz parte do mundo da diversão e do entretenimento, abrangendo desde música, filmes, peças de teatro ou romances, até videogames, esportes, tecnologia de ponta, além de toda a interação na internet e nas redes sociais, que ocupam grande parte do nosso dia a dia. Essa é uma situação que é absolutamente real, é uma realidade inegável. À primeira vista, parecem ser apenas coisas inocentes, sabe? Parecem coisas inofensivas, ok? Mas, na verdade, Satanás está usando tudo isso para a nossa destruição, para que possamos perder a nossa salvação e, infelizmente, para que percamos o plano que Deus tem para nós. Estes são os meios e os métodos que Satanás está usando para atrair o ser humano, da mesma forma que Satanás usou a serpente. E como vimos ontem, aprendemos por que Satanás escolheu usar uma serpente. Ele não usou um cachorro, um gato ou um leão para realizar essa tarefa. Satanás usou uma serpente. Por quê? Porque Eva gostava e amava demais a serpente. E por quê? Porque a serpente era o animal mais bonito e fascinante que Deus criou naquela época no jardim. A razão pela qual a estrutura daquela criatura chamava tanto a atenção de Eva era algo verdadeiramente único que a deixava completamente encantada. A estrutura da serpente estava atraindo a atenção de Eva. E Satanás, ao ver aquilo, pensou: ok, preciso usar a serpente, porque Eva gosta demais dela. Razão pela qual Satanás usou a serpente como um canal para se comunicar, para alcançar Eva. Satanás, exatamente neste momento, também está usando vários meios diferentes e métodos variados, como um canal para atrair as pessoas para ele. Quando Jesus deseja que as pessoas reflitam o seu caráter, Paulo nos ensina: a nossa transformação, a transformação do nosso caráter, começa quando vemos, quando estamos contemplando a glória de Jesus. Quando estamos na presença de Jesus, estudando a Bíblia, orando e indo para a missão, estamos refletindo a glória de Deus. E o Espírito Santo transformará plenamente o nosso caráter para refletir o caráter de Jesus. Por outro lado, é a mesma coisa. Quando estamos contemplando as coisas que pertencem a Satanás, você acaba refletindo o caráter e a glória dele. Acredite ou não, essa é a pura realidade. E eu posso afirmar isso com certeza, porque eu estive lá.
Eu aprendi um método muito específico diretamente com os demônios e outros agentes. Mesmo aqui nas Filipinas, nós conhecemos pessoas influentes de altíssimo nível que operam aqui. Eles estão espalhados por toda parte no mundo, em todos os continentes. E o mais importante é que eles estão profundamente unidos em seus propósitos. É o mesmo que os adventistas do sétimo dia. Eu venho de Angola, mas encontrei aqui um adventista do sétimo dia que confia em Deus da mesma maneira que nós confiamos. A razão pela qual estamos aqui, eu e meu irmão, nós viemos de Angola, mas aqui nas Filipinas nós encontramos nossos irmãos e irmãs que nós compartilhamos a mesma fé, a mesma confiança em Deus. E do outro lado é a mesma coisa. Diferentes sociedades secretas satânicas, elas estão trabalhando juntas, elas estão divididas, elas estão em toda parte no mundo, mas elas têm apenas o mesmo objetivo: enganar as pessoas. E eu estava lá. Falando sobre o universo da música, esta famosa afirmação, muitos estudiosos dizem que a origem vem do filósofo grego chamado Sócrates. Mas outros estudiosos dizem que não. Esta afirmação, na verdade, é uma fabricação recente dos novos estudiosos, que está sendo apresentada agora para a nossa nova geração. Essas novas pessoas, elas criaram esta afirmação. Não veio do texto grego, o antigo texto grego. Nós não conseguimos encontrar, mas outros dizem que não, que veio de Sócrates. O que esta afirmação diz sobre a música? O verdadeiro poder da música. A música, ele dizia, referindo-se a Sócrates, segundo alguns estudiosos, é algo profundo. A música é, na verdade, uma espécie de lei moral. A música é, na verdade, uma lei moral profunda. Ela dá alma ao universo, asas à nossa mente, voo à imaginação e traz um charme especial e um guia verdadeiro à vida. E no fim das contas, ela faz tudo ganhar um sentido novo, transformando a nossa existência cotidiana em algo muito mais belo e significativo. Outra palavra, em outra declaração, para explicar esta declaração, vem do filósofo chamado Sócrates ou dos modernos, estudiosos que estudam música. Eles são doutores em música. Eles não são pessoas comuns. Eles estudaram música profundamente, cursando o bacharelado, depois o mestrado e, por fim, o doutorado em música. Eles são verdadeiros especialistas na área e afirmam com convicção que a música possui um poder transformador, sendo, na verdade, uma espécie de lei moral. De outra forma, eles disseram que a música tem o poder de mudar sua lei moral, de transformar sua mente, de transformar sua emoção em 1 segundo. Você voará. E a música não tem fronteiras. Não há limites para a música, disseram eles. Quando construímos uma música, mesmo que você não fale aquele idioma, mas de acordo com a frequência que eles estão usando, elas ativarão sua mente. Elas mudarão sua mente. O seu sentimento não é sobre isso, na verdade. É sobre a própria estrutura da música. Ela tem o poder real de mudar o seu sentimento, a sua emoção, em apenas 1 segundo. Não existem limites. Eles podem até destruir a lei que você está seguindo com a música que você está cantando. Outra declaração, uma diferente, vem de Sócrates, o mesmo filósofo, e de outro estudioso. Eles estão dizendo que não. Essas declarações vêm de Andrew Fletcher, o político, aquele político escocês. Mas estes dois grupos de estudiosos, eles estão discutindo entre si. Outros dizem que não, que vem de Sócrates. Eles formulam essa declaração e outros dizem que não. Quem formula essa declaração é Andrew Fletcher, o político. Mas algo que sabemos, essa declaração é uma citação muito poderosa para a música. Ele disse com muita convicção: deixe-me controlar toda a música de uma nação.
e eu sinceramente não me importo com quem faz as suas leis. Em outro ponto, ele está dizendo que se eu escrever uma música, não importa quem é o legislador ou o governo que está fazendo a lei para este país, eu posso mudar o comportamento das pessoas desta nação se eu escrever músicas. Você entende o poder da música? A música tem o poder de mudar sua mente em um segundo. Essa é a declaração que ele está fazendo. A frequência, a verdadeira música reflete a glória de Deus, mas a música falsa, afinal, reflete o quê? Reflete Satanás. Sempre há uma frequência, uma harmonia quando estamos cantando uma música. A diferença entre uma música que adora a Deus e aquela que adora a Satanás, existe um sinal claro aí. O foco da música que adora a Satanás, o foco principal é o ritmo. Não há harmonia. Na verdade, não há... Veja, o foco aqui não é a melodia, nem a harmonia. O que realmente importa é o ritmo. Para criar emoção, para criar uma conexão mais profunda com o seu público. Se você está adorando, eles dizem para mudar a sua mente. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, a nossa adoração a Deus deve ser, acima de tudo, um culto racional e consciente. Para usar nossa mente, nosso raciocínio, precisamos saber o que estamos fazendo. Eu costumava estar lá, no santuário dos satanistas, onde quando eles estão adorando durante a cerimônia, reina um silêncio absoluto. Reverência total. Se você fizer qualquer barulho, eles vão te matar. Não importa quem você seja ou o que você faça. Eles vão te matar. Um absoluto e profundo silêncio. E a música que eles cantam lá é muito parecida com aquelas músicas sagradas. Um momento de silêncio para refletir. Essa música não emocional, não para estimular sua emoção, é para estimular seu raciocínio, para entender o que você está fazendo. Não para estimular sua emoção, mas para estimular seu pensamento, o poder de pensar, para refletir. Quando você está cantando, quando você está ouvindo, você precisa refletir por si mesmo sobre o que essa canção, essa música está fazendo na sua vida. Não aquelas para o emocional. Filmes. Eu já participei de muitas cerimônias. Você realmente conhece o verdadeiro poder que os atores possuem? Quando os atores fazem um filme, você sabia que eles não gostam. Os atores, os mais famosos, eles não gostam que seus filhos assistam aos seus filmes? Você sabia disso? Eles não gostam. Eles dizem, você pode ir a entrevistas. E eles mesmos dirão, eu mesmo, eu não gosto e proibi meu filho de assistir ao filme que estou fazendo agora. Você sabe exatamente por que eu digo isso? Porque quando estou atuando, sinto que um poder, um verdadeiro espírito, me usa para atuar exatamente da maneira que o escritor planejou, para que eu possa fazer meu papel no filme. Eu quero te contar algo muito especial, que é um segredo que eu finalmente aprendi. Ninguém me contou, eu não li em lugar nenhum, eu estava lá, eu presenciei. Eu estava lá pessoalmente. Antes de um filme ser lançado e eles saberem que esse filme será internacional e convencerá muitas pessoas, antes de tudo, os atores, os muitos atores e o diretor dos filmes, o escritor, eles criarão uma cerimônia com outra sociedade secreta. E lá eles matarão um ser humano. Eles matarão crianças. Eles sacrificarão crianças. E todos os participantes, eles precisam beber aquele sangue daquela criança. Mas, uma ou mais de 3 crianças, elas precisam ser sacrificadas.
E depois de sacrificar as crianças, o sangue, eles colocarão o sangue em um recipiente e compartilharão. Todos que estão participando daquela cerimônia precisam beber. E eles cortarão o coração daquelas crianças. E então eles cortarão e compartilharão tudo com aqueles atores que participarão da gravação do filme. E eles vão rezar, eles vão invocar a presença do anjo caído para usá-los como um canal para atuar exatamente da maneira que o escritor escreveu o filme. E logo depois disso, quando eles rezam por eles, nós costumávamos chamar esse momento de uma bênção especial. Nós costumávamos chamar de bênção para pedir a bênção. O anjo caído, em sua astúcia, usará as pessoas para escrever e para atuar exatamente conforme seus planos. Lembre-se, isso também está registrado na Bíblia. Paulo disse em Timóteo, ele disse que Deus usou seres humanos para escrever a Bíblia. Através do poder do Espírito Santo, ele os iluminou e os guiou para escrever a Bíblia, garantindo que a mensagem divina fosse preservada com total precisão para toda a humanidade. Do outro lado, é a mesma coisa. Um certo escritor que escreve o roteiro de um filme, ele é usado por um anjo caído para escrever e ser profundamente inspirado por esse anjo caído. E eles escreverão exatamente como eu estou aqui. Eu só pegarei a caneta e o livro, ou o computador. Eles usarão minhas mãos, mas não sou eu quem escreve. São eles escrevendo em meu lugar. Depois de finalizar o roteiro do filme, eu entregarei o material ao diretor e à equipe. Eles procurarão pelos atores e, em seguida, todos passarão pela cerimônia. Se isso é verdade ou não, antes costumávamos ser muito próximos, não muito abertos. Mas desta vez, eles estão muito abertos. Você pode ir ao Google, YouTube, pesquisar a entrevista de muitos atores famosos. Eles vão te dizer, nós bebemos sangue para que as crianças consigam atuar nos filmes. Eles realmente dizem a verdade. Agora eles estão muito mais abertos sobre tudo isso. Eu não trouxe o vídeo em que eles falaram sobre isso. Neste momento, eles estão muito abertos. A razão pela qual as séries e os filmes têm esse poder sobre nós é realmente interessante. Quando você começa a assistir a um episódio ou a uma temporada inteira, a intenção por trás disso é justamente que você não consiga ficar em paz enquanto não terminar tudo. Mas, afinal, você já parou para pensar no porquê disso acontecer? Porque Satanás usou essas falsas bênçãos para criar na sua mente aquele desejo de assistir mais e mais, até você terminar a série. É como uma droga. O demônio, eles colocam isso como se fosse uma droga viciante para fazer você terminar a série inteira. Essa é, na verdade, uma armadilha deles para convencer você a continuar assistindo. Sabe, esportes não são muito a minha praia, mas eu sugiro que você vá e assista a cerimônia de abertura que aconteceu este ano durante a Copa do Mundo. Não sou eu quem está dizendo, é um fato. Você pode procurar pelo vídeo da cerimônia. Aquela cerimônia de abertura desta última Copa do Mundo que terminou no domingo, sabe? Domingo, dia 19. Vá lá, tire um tempinho e assista ao vídeo completo da cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Vale a pena conferir. Eu vou te contar o significado daquelas coisas que estavam acontecendo lá. E até mesmo algumas dessas pessoas, elas já explicaram sobre isso. É bem satânico. O campo, certo? O campo, não estou dizendo que jogar futebol é pecado. Não estou dizendo que jogar basquete é pecado. Estou dizendo isso? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre toda a cerimônia que acontece nos bastidores, aquela parte que você não consegue ver. O esporte, na sua essência, é uma verdadeira religião. Nós aprendemos a enxergar esse lado, compreendendo que o esporte é de fato uma religião.
É uma religião que possui muito mais seguidores e crentes do que qualquer outra crença no mundo inteiro. O esporte é de fato uma religião que consegue ir muito além das fronteiras. Eles destroem as fronteiras. Eles simplesmente não têm limites para toda uma geração, nem para toda uma religião. Eles estão lá, sempre presentes. Eles prendem sua mente. E eu realmente quero te dizer, sabe, eu me lembro muito bem que participei daquela cerimônia secreta 2 vezes na minha vida. A Copa do Mundo de 98 e também a Copa do Mundo de 2002. Foi uma experiência marcante. Eu estava lá na sociedade secreta, atuando nos bastidores. Antes mesmo da Copa do Mundo começar, ou melhor, antes do início da competição principal, sempre ocorre uma cerimônia secreta, exclusiva para os jogadores principais, para aqueles atletas mais famosos e influentes. Lembre-se bem, no início de tudo, o objetivo central é criar um novo Deus, uma nova era, um novo ídolo para a nova geração. Lembre-se sempre disso. O propósito é criar novos deuses, resgatando a essência daquele mesmo Deus que os ancestrais adoravam, só que adaptado para o tipo moderno de divindade, para então oferecer às pessoas. Eles vão chamar os jogadores mais famosos, de basquete, futebol, qualquer que seja a modalidade que quiserem. Mas os mais famosos passam por uma cerimônia para sacrificar crianças. Para sacrificar crianças. E essas crianças eles pegam de orfanatos ou eles sequestram as crianças. Quando eles querem um tipo de criança, não há governo que possa impedi-los, porque eles estão acima do governo. Eles estão acima dos presidentes das repúblicas. Eles estão acima dos reis dos reinos. Eles estão acima porque este reino, este mundo pertence a eles. Quando eles querem uma criança, um tipo específico de criança, só Deus pode impedi-los. Ninguém neste mundo pode impedi-los. Só Deus tem a autoridade para dizer: não, você não pode tocar nessa criança, ela pertence a mim, é minha. Por favor, não toque nela. Só. Caso contrário, nada pode detê-los. E a cerimônia que eles vão é a mesma. Eles vão criar uma cerimônia. Eu me lembro que nós criamos uma cerimônia. Eles criam uma cerimônia sombria. Eu estava lá como participante, como estudante, porque na época eu deveria me tornar um escritor, um grande escritor famoso, capaz de escrever filmes, desenhos animados, animes e coisas desse tipo. E eu estava lá. Eles mataram muitas crianças, eles as sacrificaram e de forma terrível, eles beberam o sangue delas e comeram o coração. Eles dividiram o coração das crianças. E depois disso, eles oraram e o anjo caído deu o poder para realizar tudo o que o jogador precisava realizar. E eu quero te dizer, você se lembra de todos os elementos neste santuário? Há um significado. Para obter mais informações, você pode ler diretamente no meu livro. Eu escrevi o significado de cada elemento, seja neste contexto, no campo para o basquete, para o futebol ou para qualquer outro tipo de esporte. Eu escrevi o significado de todos os elementos. Você lembra da história de Baal e Moloque? Moloque ou Baal? Estou perguntando, você se lembra da história de Baal e Moloque? Eu quero ouvir um sim ou um não, se você se lembra disso. Você lembra da história de Baal? O que a Bíblia diz sobre Baal e Moloque? Você sabe? Você lembra? Exatamente. Eles eram deuses para os cananeus e deuses para as nações estrangeiras. Esses são, na verdade, exatamente os mesmos deuses que representam o Baal moderno nos dias de hoje. O santuário, seja um grande campo de futebol ou de basquete, é o local que Satanás utilizou para que todas as pessoas pudessem adorar a Baal.
Lembre-se sempre de que Baal era, originalmente, um deus da fertilidade e, ao mesmo tempo, o temido deus da guerra. O deus da guerra e o deus da fertilidade. E eles costumavam dar a eles crianças como sacrifício, bebês como sacrifício. Este esporte, na verdade, serve apenas para glorificar o deus Baal e também o deus Moloque. Porque veja bem, quando você está torcendo fervorosamente para um time e outra pessoa está torcendo para um rival, a primeira coisa que eles querem criar, de forma muito sutil, dentro da sua mente, é a figura de um inimigo. Você se lembra? Quando você adora torcer para um time e apoia alguém nesse time, outra pessoa não pode falar mal de acordo com a sua vontade. Você começará a lutar contra eles. Eles criarão na mente humana o desejo de vingança, o desejo de se tornar um inimigo. É exatamente o mesmo processo que acontece com Baal. Para mais informações, você pode ir e ler o livro que nós escrevemos. Está disponível agora aqui em Iloilo. Jogos. Eu me lembro do meu irmão mais novo, ele gostava muito de jogar e ficar acordado até às 18 horas, mantendo-se sempre bem ativo durante o final da tarde. Ele costumava levar o amigo para o quarto e fechar o quarto. Eles começavam a jogar pontualmente às 18 horas, indo direto até às 6 ou 7 da manhã. Nada de dormir, era uma maratona intensa. Eles ficavam apenas jogando sem parar até o amanhecer. Mas eles não dormiam, não se dormia. Eu me lembro, depois das 6 horas, eles precisavam tomar banho e ir para a escola. Eles costumavam ir para a escola, mas quando estavam na escola, onde estava a mente deles? Em casa. Ir para casa para continuar jogando o jogo deles. Vício. Você sabe que nos bastidores, quando as pessoas projetaram o jogo, também há sacrifício. Satanás usou essas pessoas para criá-lo. É exatamente por isso que eles os chamam de deuses. Para criar tudo isso, esses jogos, para criar essas missões específicas do jogo, tudo para te atrair e no final te deixar completamente viciado. Você se lembra que temos 2 tipos de drogas? Drogas legais e drogas ilegais. Essas são verdadeiras drogas legais para a sua mente. Vício. É realmente importante viciar as crianças e os jovens usando drogas psicológicas para a mente deles de maneira sistemática para destruir completamente a saúde mental deles. E também temos animes, aqueles famosos animes japoneses. Você se lembra que para os jovens eles conhecem o Naruto. Naruto é um anime muito famoso. E lembre-se sempre de que Satanás está fazendo de tudo, realmente de tudo, para tentar destruir os primeiros 10 mandamentos. Refiro-me especificamente aos 2 primeiros dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E ele disse, não farás para ti imagem de escultura, nem qualquer semelhança do que há no céu ou na terra. Não podes fazer tais coisas, nem curvar-te diante delas para adorá-las. Mas Satanás diz, nós somos espertos. Aquelas pessoas, elas não são espertas. Nós criaremos o nosso Deus e nós os faremos adorar a imagem dos nossos deuses e nós os aceitamos. Naruto, de acordo com a história de Naruto, você sabe, o Naruto é, sem dúvida, um dos personagens mais icônicos e memoráveis de toda a história deste famoso anime japonês. E eles dizem, nós sabemos, para os jovens com quem estou falando, eles sabem que Naruto, dentro do Naruto, há uma raposa com 9 caudas, demônios. Ok? E essa raposa, na verdade, concede um poder imenso ao Naruto para que ele consiga derrotar todos os seus oponentes. Ela realmente dá muito poder a ele.
E esse demônio, essa raposa com o chakra das 9 caudas, eles fornecem esse poder ao Naruto e fazem dele o quê? Um sacrifício, um verdadeiro sacrifício humano que hospeda esse demônio dentro de si. E ele luta para salvar as pessoas. Quem veio para salvar, para ser o nosso salvador, para salvar outras pessoas? Quem é esse? Jesus. Eles estão dizendo aos nossos filhos que você precisa amar este. Este é o seu Salvador. Este é o seu Deus. Eles estão dizendo a eles. O dono, o escritor que escreveu isso, algumas pessoas dão a eles a entrevista. Se você é de fato alguém que veio do Oriente, como é que você está contando a história do Oriente, falando especificamente sobre o demônio? Ele disse, não, esta é uma história da nossa cultura, a história da nossa tradição. Em outras palavras, a tradição deles também é que Satanás está na tradição deles. Avatar. Essa é uma história muito conhecida, que já foi adaptada para filmes e animes de sucesso. E a jornada do Avatar nos traz lições importantes sobre o conceito da encarnação. Ok? E nos ensina sobre a encarnação, espiritismo. E este menino, um garoto jovem, ele veio de outro planeta. Lembre-se, ele está vindo de outro planeta e ele veio para salvar pessoas de outro planeta. Quem é aquele que veio de outro planeta e veio para salvar outro planeta, morreu para salvar outras pessoas que estão vivendo em outro planeta? E quem é esse? Jesus Cristo. Aquele que deixou o céu e veio ao nosso planeta para nos salvar. Ele é nosso Salvador. Este aqui está fazendo o mesmo papel. Ele também é um Salvador. Eles estão ensinando nossas crianças que Jesus Cristo da Bíblia não é o Salvador para seus filhos, mas o Salvador para seus filhos é este aqui. Nossas crianças e nossos jovens, eles vão acabar amando muito mais essas pessoas, muito mais essa imagem do que o seu próprio Jesus Cristo. Eles jogam fora Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Esta é a imagem que eles estão nos ensinando. E este avatar, eles têm o poder sobre 4 elementos importantes. Nós aprendemos esses 4 elementos importantes. Nós aprendemos como dominar os 4 elementos importantes na natureza. Água. E este avatar possui, de fato, o incrível poder de controlar todos os elementos. A água, a terra, o fogo e também o ar. O ar. Entendeu? Nós aprendemos, eu mesmo coloquei isso no meu livro, na 2ª edição, onde eu explico detalhadamente a realidade por trás de como fazer, de como ter o poder de controlar esses 4 elementos. Eu costumava controlar esses 4 elementos. Quando estou no espiritual, tenho o poder de controlar as coisas materiais. Se eu estiver aqui dentro, neste exato momento, eu posso simplesmente ir para fora, atravessando a parede, sem que ela me impeça. Isso acontece porque eu tenho o poder de controlar todas as coisas materiais ao meu redor. Eu posso passar por aqui, entrar e aparecer em outro lugar, sem que qualquer material sólido me impeça. Eu também consigo atravessar por debaixo da água, sem que ela me submerja ou me afete de qualquer maneira. Eu tinha esse poder. Isso nós chamamos de controlar os 4 elementos mais importantes da natureza. É por isso que costumávamos ir ao oceano, ou ao rio, ou ao lago, e ficar debaixo da água por mais de 6 horas, ou fazer reuniões debaixo da água. Porque a água não pode fazer nada quando eu tenho o poder de controlar a água. Aqui você encontrará a mesma coisa. Pessoas vivendo debaixo da água porque elas deram poder ao avatar. Eles estão lhe dizendo que o satanismo é uma magia. Nós aprendemos esse lado como controlar. Se eu quiser ir para outro lugar, é só fechar meus olhos e eu vou aparecer nos Estados Unidos. Se eu quiser controlar o fogo, eu quero entrar no fogo.
eu entrarei no fogo e o fogo não fará. Ele não fará absolutamente nada ao meu corpo. Essa é a realidade. Satanás está ensinando satanismo para nossas crianças. Isso é satanismo. Isso é magia. Eles estão dizendo a vocês, Jesus não é seu salvador para nossos jovens. O salvador é este aqui. Son Goku. A história é parecida. Este anime. Agora, nós temos um tipo bem diferente de Son Goku para apresentar. Sabe, quando eu falo sobre esse novo Son Goku, é porque ele traz uma abordagem totalmente nova, entende? Para o novo, para os jovens. Quando estamos falando sobre o Android 18 e o Android 17, eles possuem um nível de poder muito superior ao de outros androides que costumam se opor ao Son Goku. E sobre o Son Goku de Dragon Ball, ele veio de outro planeta, o planeta Vegeta, e acaba surgindo em um mundo diferente apenas para salvar esse lugar. Mas afinal, que tipo de história é essa que eu estou contando para vocês? Quem veio de outro planeta para salvar as pessoas de outro planeta? E quem é esse? Jesus Cristo. Eles estão contando a história para nossos filhos de que este é o Jesus para seus filhos. As crianças precisam adorar este Deus, não o Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. E agora, depois de algum tempo, nossos pais vão reclamar dizendo, meu filho, eles não gostam de ouvir falar de Deus, eles não gostam de ir à igreja. Por quê? Porque eles têm outros deuses. O coração deles está, na verdade, cheio de outras informações, de modo que não há mais espaço para as informações que vêm de Deus. Da mesma forma que acontece com a memória do nosso computador, ou a memória do nosso telefone, o nosso smartphone, ou qualquer tipo de armazenamento, quando eles estão cheios, não há espaço para novos aplicativos, não há espaço para músicas, não há espaço para vídeos, porque o sistema está ocupado. Nossa mente, quando nossa memória está completamente sobrecarregada com tantas outras informações como esta e tantas outras, simplesmente não há mais espaço para Deus na mente dos jovens, dos adolescentes ou mesmo das crianças. Essa é a informação crucial. Estamos, na prática, adorando outros deuses. Disney, não precisamos falar sobre isso. Essa é a Babilônia para as crianças. E lembre-se de que a Babilônia não está apenas naquilo que encontramos em Apocalipse capítulo 12, 13, ou capítulo 14, ou capítulo 16 e 17 em Apocalipse. A grande Babilônia é um sistema falso de adoração. Não se trata apenas de um lado religioso, entende? E o vinho, na verdade, representa a falsa doutrina que emana desse falso sistema de adoração que é essencialmente a Babilônia. Disney, o dono da Disney, ele afirmou dizendo, esta é a Babilônia para nossas crianças. Esta é, na verdade, a Babilônia para as nossas crianças. Que tipo de Babilônia? Ofereceu vinho às pessoas, principalmente para os jovens. Eles precisam beber nosso vinho. O que a Bíblia diz sobre o vinho da Babilônia? Vamos analisar o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 12. Se você beber desse vinho da Babilônia, o que acontecerá com você? E você realmente adora a imagem da besta, não é? O que será que acontecerá agora? Essa é uma parte dessa imagem. Esta é a parte do vinho que eles estão dando aos nossos filhos para ficarem embriagados com o falso sistema de adoração. Voltando agora ao nosso texto principal, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, é considerado o texto fundamental para o povo judeu e também de forma muito significativa para nós dentro da teologia cristã. Conhecer o Shema é, na verdade, compreender a palavra hebraica. A palavra hebraica que significa ouve, ó Israel. Shema, ouve, ó Israel.
é um comando profundo de devoção total, absoluta e exclusiva ao único Deus verdadeiro. E neste momento, Deus está nos chamando pessoalmente, ó Israel. Dentro da perspectiva da teologia cristã, nós contextualizamos que somos de fato o Israel espiritual. Deus nos chamou pessoalmente para adorá-lo e somente a Ele. Ele é, acima de tudo, um Deus zeloso. Ele não quer, de maneira alguma, compartilhar o seu coração e o meu coração com outros deuses ou ídolos. Ele nos ensina que a fé não é apenas um ritual de adoração de sábado, mas sim um estilo de vida total que molda nossas ações diárias e a vida familiar. Este texto nos mostra que a verdadeira devoção não se resume apenas a esta cerimônia ritual de vir todo sábado à igreja para adorar, mas vai muito além disso. Na verdade, este é um estilo de vida dedicado a adorar a Deus em nossa casa, adorar a Deus todos os dias e louvar a Deus em nosso dia a dia. Não é apenas um ritual, entende? Vir aqui na igreja é muito mais do que isso. Deus quer que você o ouça, que o ouça atentamente todos os dias da semana para poder adorá-lo. Ele não quer, de forma alguma, compartilhar o seu coração com outros deuses. Porque Deus é um, Ele não compartilhará o seu coração com mais nada. E isso acontece porque Jesus, ou melhor, o próprio Deus, é um Deus zeloso e ciumento. Ele exige de nós uma lealdade absoluta e uma afeição totalmente exclusiva, sem divisões. No fundo, o que Ele mais deseja é ter um relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro com você, todos os dias. Não é sobre nós. É apenas eu e ele, sabe? É um relacionamento muito pessoal. Ele realmente quer criar um amor profundo, uma devoção verdadeira. Amar a Deus com todas as nossas forças, de fato, significa que não sobra absolutamente nenhum espaço em nosso coração para adorar outros ídolos ou falsos deuses, como o dinheiro, o poder ou o conforto excessivo, que são todas aquelas coisas sobre as quais ouvimos falar anteriormente. Jesus mais tarde chamou isso de o maior e mais importante mandamento de toda a lei. Ame, portanto, a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e, afinal, com todo o seu quê? Sua alma. Não há espaço para ídolos, porque Deus quer ser nosso Deus pessoal em nossa vida. Ele não quer compartilhar você com outros deuses. A irmã Ellen White, certa vez, afirmou: o conhecimento de Deus, conforme revelado em Cristo, é o conhecimento essencial que todos os que são salvos devem ter. É o conhecimento que opera a transformação do caráter. Este conhecimento que recebemos recriará a nossa alma, a imagem de Deus em nós. Já o conhecimento que nossos filhos estão obtendo através desses animes e dessas coisas acabará moldando o caráter deles para se parecer com Satanás. A Bíblia nos diz que tudo o que vemos e tudo o que ouvimos pode sim moldar o nosso caráter. Diante disso, qual conhecimento nossos jovens e nossas crianças estão obtendo? Será que é o conhecimento para a salvação deles ou o conhecimento que leva à perda de suas almas? Você deseja se parecer com Cristo ou prefere se parecer com Satanás? Uma transformação profunda ocorre na mente. É em nossa mente, no espírito e no caráter que isso acontece. Como disse Ellen White. Que tipo de coisas, que tipo de conhecimento você está recebendo? Que tipo de conhecimento estamos dando aos nossos filhos? Nossos filhos, eles estão comendo o alimento de Deus ou estão comendo um alimento espiritual de Satanás? E eles se parecerão com Satanás ou se parecerão com Jesus? Essa é a sua escolha hoje. Eu realmente não conheço quais são os seus deuses pessoais ou em que você acredita profundamente, mas existe algo que eu sei com toda a certeza.
nós estamos aqui, neste exato momento, juntos. E lembrando das palavras de Jesus, ele disse algo muito profundo. Muitos são chamados para a jornada, mas no fim das contas, poucos são os escolhidos para seguir o caminho até o final. De qual parte você é? Estamos falando de pessoas chamadas ou de pessoas escolhidas? Sinceramente, eu não sei exatamente qual é o Deus que você adora. Seu Deus pessoal. Religião, em sua essência, significa uma ligação ou conexão profunda com o seu Deus pessoal. É o caminho que você escolhe para adorar esse Deus. E entenda, o seu Deus pessoal é aquele que, ao longo da semana, você vê em todo lugar, pensa constantemente e percebe que não consegue viver sem pensar nele e que se tornou o centro da sua vida. Esse é o seu Deus. Deus está na sua mente? Deus é o dono do seu coração? Pare e pense. Deus é o dono da sua vida? Ou será que é outra pessoa? Jesus está batendo suavemente à porta do nosso coração, esperando pela nossa resposta. Ele nos convida com amor e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. É um chamado profundo para uma comunhão verdadeira, onde ele deseja compartilhar a vida conosco e nos trazer paz. Jesus está batendo suavemente a porta da nossa mente e do nosso coração. Ele está pedindo, esperando por nós. O maior cavalheiro de todo o mundo é, sem dúvida, Jesus Cristo. Ele está batendo a sua porta para dizer: dê-me uma chance, permita-me ser o dono do seu coração, permita-me ser o dono da sua mente. Eu mudarei sua mente para que você não adore outros deuses. Sou eu quem precisa mudar você. Nada mais neste mundo tem o poder de transformar o seu coração, apenas eu. Jesus quer mudar o seu coração. Se este é o seu desejo de se levantar e dizer: Jesus, tu estás batendo a porta do meu coração e da minha mente. Estou aqui, quero entregar minha vida a ti. Entra em mim e muda a minha vida. Transforma a minha mente, transforma o meu caráter para que eu me pareça contigo através do poder do Espírito Santo em mim. Peço-lhe que se levante, que caminhe, que glorifique o nome dele e que ore para dizer: Jesus, por favor, venha a mim, mas não aquele Jesus falso, não. Estou falando, na verdade, do Jesus Cristo que morreu na cruz e que depois ressuscitou. Agora ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso intercessor. Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, para pedir a ele que venha, perdoe os nossos pecados e transforme a nossa mente. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nosso Senhor e nosso eterno sumo sacerdote, tu pediste e continuas pedindo a nossa permissão, batendo suavemente a porta dos nossos corações e das nossas mentes. Perdoa o nosso pecado porque somos pecadores. Nós amamos as coisas deste mundo. A nossa própria natureza é totalmente contra a tua lei. A nossa natureza é de fato contra a tua fidelidade. A nossa natureza, o nosso caráter e a nossa mente são, no fim, contra ti. A razão pela qual amamos demais as coisas deste mundo e não temos tempo para ti, Senhor. Não há amor em nós para te amar. Não há espaço em nossa mente, em nosso coração, para te amar, porque amamos outras coisas. Estamos agora seguindo o teu convite. Tu disseste, Senhor, lá no livro de Mateus 11, nos versículos 28, 29 e 30, tu disseste com amor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o descanso para a vossa alma. Estamos pedindo esse descanso. Estamos pedindo o poder do Espírito Santo, aquele que prometeste em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele mudará o vosso caráter,
a vossa mente e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, até o fim do mundo. Estamos pedindo o poder do Espírito Santo. Batiza estas pessoas da mesma forma que batizaste os discípulos no Pentecostes com o poder do Espírito Santo, para que a nossa igreja e o nosso povo, a nossa família aqui, sejam abençoados por ti. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e abre as nossas mentes para te adorar através do poder do Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor Jesus, abençoa todas estas pessoas. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas e filhos que estão aqui. Abençoa-os e abençoa as suas famílias. Abençoa, Senhor, todos os seus projetos. Transforma profundamente o caráter deles. Dá-lhes o teu poder para vencer os seus vícios. Porque é impossível viver ou vencer os nossos vícios sozinhos. Nós precisamos desesperadamente do teu poder. Poder do alto. Sinta o poder, o grande poder do Espírito Santo em sua vida. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe.